Como será o consumo de mídia? Alguns veículos, como o rádio, aumentaram a audiência. Isso vai permanecer, Michel? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o rádio, sobretudo, né, ele ganha uma dimensão muito importante, porque a gente já vinha falando há tempos atrás sobre a dimensão que a voz tem, né? E cada vez mais, né, os aplicativos ou os gadgets nas nossas casas vão ser orientados pela onipresença da voz. Então, não há espaço melhor para a construção, né, de relacionamento um com os outros do que o território da voz. Mas por que eu acho que o rádio cresce e ele veio para ficar? Porque na medida que a gente está dentro, cada vez mais dentro de casa, a voz que acompanha a gente, né, a voz do rádio, ela ajuda a gente a construir contexto. Por que estou dizendo isso? Quando eu acordo de manhã, numa segunda, numa terça, numa quarta, num sábado, num domingo, nesse momento onde está todo mundo preso de casa, eu já disse, os dias são todos iguais. Mas quando eu acordo de manhã, numa segunda-feira, às 6h30 da manhã, e o Milton está lá falando na rádio, eu sei que é uma segunda-feira. Quando o Milton tem, sei lá, o Cortella na terça-feira, a Sadi na sexta-feira, agora é Bela Megali, ou quando ele tem o Sérgio Abrantes em tal hora, ou quando ele conversa às 9 horas da manhã com o pessoal lá do Stubach, com os outros, eu entendo que aquele dia ele é um dia diferente, ou que aquela hora ela é uma hora diferente. Então, a voz, para além do crescimento da importância que ela tem, pelo exercício de comando que a gente começa a cada vez mais usar, e a gente valorizar essas coisas, a voz e o rádio estão ajudando a gente a construir contexto, o que é muito importante no mundo completamente descontextualizado. Né? Aquele hábito que a minha avó tinha de acompanhar a rádio o dia inteiro, porque o rádio ia marcando para ela a passagem do tempo, e não era pela hora, não, era pela mudança da programação. Ela sabia que quando terminava um programa estava na hora de servir o jantar. Ela sabia que quando começava o outro, às vezes era a hora do almoço. Ela sabia que ela tinha acesso de um programa que ela não gostava muito, que ela ia aproveitar para dormir. A gente tem o rádio de novo nessa posição, né? E o rádio na ponta da voz, né? Eu ouço cada vez mais rádio na medida em que as Alexas vão se espalhando pela minha casa. Porque eu acordo de manhã, junto com o alarme, e antes eu estava só sendo acordado pelo meu celular. Mas agora quem me acorda é a Alexa. E na hora que ela me acorda, eu já falo para ela, né, Alexa, toca a CBN. E aí, né, a Alexa está lá no quarto. Quando eu entro no banheiro, a Alexa está lá de novo também. E a Alexa vai me ajudando a estruturar o decorrer do dia. Então, o rádio veio para ficar, e o rádio em todos os seus desdobramentos, né? Sobretudo os podcasts, como a gente já conhece bem aí, os números mostram isso. Agora, eu acho que tem um outro ponto importante também, sobretudo quando a gente está falando de rádio, que é uma ideia, né, de que o rádio é mais do que só uma mídia. O rádio é um jeito de comunicar. Eu tenho falado isso para vários amigos jornalistas. Assim, quando eu, por exemplo, monto um canal no YouTube, né, por exemplo, a CBN tem lá o Globoplay, e ela está no YouTube. Por mais que seja imagem, não é um programa de TV ou não é um canal de YouTube, né? É o rádio com sua lógica de construção de comunicação num outro formato, né? Numa outra mídia. Então, esse jeito rádio, que é um jeito de conversa, que é um jeito de estruturação de tempo, eu acho que ele veio mais do que nunca para ficar. Agora, o que eu acho que é um desafio enorme é que há uma pulverização da mídia, né? Esse consumidor, ele fica ligado em 5 telas, porque eu estou ouvindo a rádio, eu estou no computador, eu estou com a televisão, às vezes, só na imagem, para poder saber o que está acontecendo, e eu estou ainda aberto a um conjunto de notificações de todos os aplicativos de notícia que eu tenho no celular. E aí a grande questão, que é o jogo importante para os veículos, é como é que eu conquisto a atenção. Esse é o principal valor que a gente está falando hoje, né? Numa economia totalmente digitalizada, quem leva a atenção desse consumidor é quem consegue levar ele para dentro de casa, né? Para o colo, assim. Então, como é que eu consigo a atenção desse cara? Porque tem uma disputa muito grande, de um jeito que não tinha antes. Como eu consigo a atenção desse cara e como eu consigo prender a atenção dele.
como falar de maneira ou como trazer um conteúdo que seja interessante para que ele fique ali ao meu lado, para que ele seja o meu companheiro, não? E aí eu acho que tem um ponto importante que é um grande desafio para a mídia, que é talvez uma mudança de papel, né, da percepção do que é informação. Eu gosto sempre de um antropólogo americano que se chama Gregory Bateson, e ele diz que informação é todo dado que gera diferença, né? Se você não está gerando diferença, você não está informando. Então, por exemplo, se eu estou lá, se eu estou com o meu ouvinte, que já passou pelo Globo.com, que já passou pelo UOL, que já passou, sei lá, por outros sites, talvez um giro de notícias não faça sentido para ele, porque isso não informa, né? Isso não gera diferença. Ou, por exemplo, né, e o rádio é um exemplo claro disso. Você lembra a importância e o tamanho que a informação de trânsito tinha na programação do Sim. rádio no passado. Mas helicóptero, hoje, se todo mundo... inclusive, né? Helicóptero, né? Ainda bem, mas o Milton Ainda brinca... tem. Mas o Milton brinca muito bem com isso, porque é quase um entretenimento a maneira como eles tratam do trânsito, que é muito mais do que só a marginal está parada. Eu já sei que a marginal está parada. Me interessa como é que você me conta que a marginal está parada, né? Que é isso que gera a diferença. Michel, será que o áudio, rádio, podcast, Clubhouse, etc., está voltando por estarmos saturados de contato por telas? Então, estamos procurando contatos por meios mais naturais e até acalentadores? Comfort media. Você tem uma voz gostosa, viu? Mas eu fiz tratamento com o Leni Quirilos lá na CBN, pagaram para mim, eu sou grato a ele. Mas Leni, querida. Não, mas você tem uma voz querida, porque ele falou aqui, né, de acalentar, você tem uma voz de aconchego, sabe, de trazer para você. Esse negócio do áudio como aconchego é algo que tem crescido pra caramba. E sabe por quê? Eu não sei se a gente vai trocar a tela pelo áudio, mas o que acontece é que a tela ela tem um desafio enorme, que a tela só lida com um sentido nosso. Imagina, o corpo humano tem 5 sentidos, e a tela só lida com um, que é a visão. Né? A tela ela não consegue dar para a gente um despertar de sentido, né? Um sentido de apreensão, não consegue. Não é à toa que o filme tem que pagar a cenoplasta, né? Ele tem que pagar a gente para entrar com a música, para sair com a música, né? E o que a gente está vendo cada vez mais é que o áudio consegue exacerbar ou trabalhar pedaços do nosso campo cognitivo que a tela por si só não consegue. Não sei se vocês já ouviram falar de um negócio que se chama ASMR. Que é gente que é viciada em barulho, por exemplo, de pena passando no travesseiro. Ou gente que é viciado com aquele negócio de barulho de plástico bolha. Ou gente que é viciado em mão sendo arrastada em lençol. Ou gente que é viciado, sei lá, em pote de areia sendo virado. Tem isso agora. E olha que interessante. As marcas, elas têm trabalhado isso, usado esse comfort sound, para poder dar uma dimensão da vitalidade do produto delas. Um exemplo que eu adoro é Burger King. Você olha, por exemplo, o hambúrguer lá. O hambúrguer, ele só é um hambúrguer bonito. Mas um aspecto importante do hambúrguer é a crocância. Como eu consigo dar conta da crocância? Preciso do som, no mínimo, né? Se eu não puder morder. Então, eles ficam fazendo barulho de creque, creque. A outra marca que é muito famosa, americana para casa, que é a IKEA, também está se valendo desse negócio para construir a percepção de qualidade dos seus produtos. Você olha para um lençol. O lençol ele é confortável como? Só no olho? Não. Ele é na hora que você deita nele. Mas não dá para deitar no lençol pela internet. Mas se você tem um barulho de um lençol de 1000 fios, tem um barulho daquele lençol de percal, sei lá do que é aquele que parece um terno de microfibra, e tem um barulho de um lençol de 1000 fios, de linho egípcio. Então ela fica trabalhando em você só essa coisa do barulho. E isso dá um conforto, né? Eu acho que a gente, enquanto humano, a gente precisa explorar cada vez mais nossos sentidos.
E as telas, elas só exercitam um só. Então, o som ele entra nesse caminho também. Esse é um ponto importante. Então, cada vez mais, o som vai ter uma dimensão importante. Michel, estou aqui, ô Simone, estou aqui rindo, Michel falando desses sons, e eu me lembrando que o Cauã Raymond, ele gravou, né, um aplicativo para você relaxar antes de dormir. Você chegou a ouvir alguma coisa, Michel? Eu não ouvi do Cauã, não, mas isso está Olha, na moda. menino, mas é uma coisa assim, oi, você vai dormir agora. Aí você fica, meu Deus, mas espera aí, é para eu dormir? O que que é? Essa gemessão, o que que eu faço? Oi. Não sei se... Esse é um negócio muito interessante, porque o áudio vem crescendo com tanta força agora nesse período pós-pandêmico, que agora tem um aplicativo de contos eróticos, chama Tela Preta. De contos eróticos e estímulo sexual, né? Estímulo sexual, da sensualidade, só através das plataformas. Então, você paga, igual tinha nos anos 90, lembra? Que você ligava para o Disque Sex? Agora você paga para também ter um pacote de dados desse aí, de informações. Com voz. Porque o áudio, ele permite que a gente exercite um ponto fundamental da nossa existência, que é a imaginação. Não há humano, não há ser humano. E aí você pode usar todos os sinônimos desse negócio de imaginação. Fantasia, o desejo, de certa forma, pode ser também um lado dessa coisa da imaginação, mas não há como a gente ser humano sem capacidade de imaginar. E só nós, humanos, temos capacidade de imaginar. Então, o áudio abre essa chance para a gente imaginar. É muito, apesar do Cauã Raymond ser bonito pra caramba, né? Muito. Você imaginar a voz do Cauã Raymond, ele fica mais bonito ainda.